Bom, eu sou o Rodrigo, eu sou gerente de produtos dentro da Advantech Brasil, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria 4.0, fatos, desafios, novas soluções do que a gente vem propondo, tá? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a Advantech. A Advantech é uma empresa taiwanesa com 34 anos de mercado e mais de 8 mil colaboradores mundialmente. E a missão da Advantech desde 2011 é de capacitar um planeta inteligente com tecnologias inovadoras. A presença global da Advantech ela pode ser vista nesse slide através das suas 4 fábricas. A gente tem fábrica em Taiwan, China, na Europa e nos Estados Unidos, além da presença em mais de 23 países e mais de 100 escritórios globalmente. E no Brasil, a Advantech está presente em São Paulo, com sua sede comercial, e em Itajubá, com o centro de reparação, logística e produção. A Advantech ela é composta por 3 diferentes grupos de negócios, tá? Sendo eles, primeiro a gente tem aqui em cima o Embedded IoT. O Embedded ele é responsável por toda a parte de placas e soluções OEM da Advantech, além da parte de servidores industriais. Depois a gente tem a parte de Service IoT, onde ela é responsável por soluções para a cidade inteligentes, como automação de ônibus, hospitais, logísticas, entre outros. E o Industrial IoT, responsável por soluções dentro do chão de fábrica das indústrias, estando muito alinhado com o conceito de indústria 4.0. Tá? E todos os grupos de negócio da Advantech, eles levam o nome IoT, destacando o direcionamento estratégico da empresa em capacitar o planeta com tecnologias inovadoras. Aqui dentro da arquitetura de soluções da Advantech, a gente inicia com dispositivos e sensores IoT, responsável pela aquisição dos dados em campo, subindo depois para os gateways IoT, responsáveis pela coleta das informações desses dados em campo, e um filtro no nível Edge. No terceiro nível, a Advantech tem a plataforma WisePass, sendo desenvolvida globalmente, com a integração com diversas plataformas em nuvem, como Azure, Bluemix, Amazon, além de softwares industriais que auxiliam no desenvolvimento de aplicações, como o software SCADA, o NMS, o RMM para monitoramento e gerenciamento de máquinas remotamente. E até uma oferta de soluções em conjunto com nossos parceiros, para atender as diferentes demandas do mercado para a indústria 4.0, energia, agricultura, transportes. Tá? Dentro do mercado de PCs industriais, a Advantech hoje está posicionada como líder, né, com 29% de market share. E a gente utiliza essa expertise em computação como pilar para nos tornarmos um dos líderes no mercado de gateways IoT. O potencial econômico gerado pelo IoT, ou seja, o volume de negócios que podem ser desenvolvidos através da implementação dessas novas tecnologias, chega na casa dos 10 trilhões. Os mercados foco da Advantech ocupam de 66% a 79% de impacto econômico do IoT, destacados nas áreas em amarelo, reforçando a força da Advantech dentro do mundo IoT. Ou seja, todas essas áreas destacadas em vermelho e amarelo são mercados que, dentro das 3 unidades de negócio da Advantech, a gente fornece tecnologias que auxiliam equipamentos, né, para capacitar essas áreas, auxiliando nesse impacto econômico do IoT. Dando números para o mercado de IoT, vemos que esse mercado deve chegar na casa dos 151 bilhões de dólares até 2020, com um crescimento composto de 8% ao ano. E que o IoT já é o principal investimento realizado pelas grandes empresas mundiais. O IoT ele permite que objetos sejam medidos e controlados remotamente pela infraestrutura de rede, criando oportunidades para integrações mais diretas do mundo físico, com sistemas baseados em computação e resultando em uma melhora da eficiência e em benefícios econômicos. O número de dispositivos está crescendo rapidamente. Em 2013 tínhamos de 7 a 10 bilhões de dispositivos conectados, e em 2020 chegaremos na casa dos 30 bilhões de dispositivos conectados. No entanto, ainda existem barreiras para a adoção do IoT, porque diversos dispositivos legados não têm capacidade de conexão, e é impossível realizar uma substituição de toda a infraestrutura existente devido ao seu alto custo.
Então, hoje a gente tem 85% do parque instalado legado e 15% são dispositivos novos que já vêm com conectividade, certo? Então, todos os dispositivos novos que já vêm com conectividade, eles já vêm com conexão Wi-Fi, 3G, LoRa. É legal, dá pra gente fazer, mas o que a gente faz com toda aquela parte onde a gente já tem a nossa fábrica montada e que a gente precisa colocar nessa rede, né? A gente precisa de um gateway IoT. Então, o gateway IoT ele resolve esse problema. E ele permite conectar dispositivos antigos e novos à nuvem, fornecendo uma comunicação perfeita para essas máquinas antigas ficarem conectadas e você conseguir fazer um gerenciamento remoto delas. No entanto, nem sempre é possível a gente realizar a conexão dos dispositivos de campo diretamente com a nuvem. E aí a gente tem um outro nível, que é o Edge. Então, a gente tem a inteligência Edge, que tem uma grande importância dentro do mundo IoT. Os dispositivos de computação Edge, eles têm alguns atributos que eles podem performar, tá? Dependendo da situação em que você está trabalhando. Então, a gente pode gerenciar a conectividade realizando a função de gateways, ou seja, você tem diversas linhas de produção diferentes, com diversos fabricantes, um trabalhando em Profinet, o outro em Profibus, um outro em Ethercat, e você precisa passar essa informação para cima via OPC UA ou via MQTT, de uma forma a receber essa informação num MES ou num ERP, simples e com um só protocolo. Então, você usa ele para gerenciar essa conectividade. Ou se não, você quer fazer uma conversão de protocolo para fazer a linha 1 comunicar com a linha 2, só que as linhas trabalham com protocolos diferentes. Você pode trabalhar através desse Edge. Um terceiro é você fazer um filtro dos dados de forma a enviar para a nuvem somente os dados relevantes para o nível gerencial e diminuir o custo de envio de dados através de lógicas locais. Tá? Então, basicamente, você está pegando todos os dados de campo. Se você mandar tudo aquilo para a nuvem, dependendo da plataforma de nuvem que você tem, você paga por dados que você envia para a nuvem. E vai ficar muito caro você mandar todos os teus dados para a nuvem. Então, a gente acaba colocando essa plataforma Edge no meio de caminho para ele fazer um filtro e mandar para um sistema gerencial somente aquela informação que é realmente relevante para o sistema gerencial e não todos os dados de campo que às vezes tem dados que são só relevantes para um controle local e não para um gerenciamento. Tá? E além de toda a parte de segurança, através de protocolos IoT como o MQTT ou o PCUA mesmo. Tá? Bom, começando a falar sobre a quarta revolução industrial, né? A gente começou primeiro pela a primeira revolução industrial, com a entrada das máquinas mecânicas, a segunda com a introdução da energia elétrica, a terceira com os equipamentos eletrônicos, certo? Com o PLC principalmente. Isso sempre ia vindo aí com distâncias consideráveis, né? Na base dos 100 anos, e agora numa base de 40 anos, você teve a quarta revolução industrial, então você diminuiu bastante o tempo entre uma revolução e outra, só que aqui pelo lado você pode ver que a complexidade de uma revolução para outra vem aumentando muito, tá? E a visão comum entre as iniciativas de digitalização na indústria é da implementação de sistemas cyberfísicos dentro da quarta revolução industrial, tá? Então, nesse conceito, os ativos inteligentes eles são carregados de sensores e eles devem ser controlados. E a partir daí, os processos industriais eles passam a ser controlados por sistemas modulares, descentralizados, com dispositivos e sistemas inteligentes para tomadas de decisão. E a internet industrial das coisas, com impactos significativos na otimização, adaptabilidade e eficiência da produção. Tá? Então, a gente está falando aqui que a quarta revolução industrial está permitindo uma fábrica que converse sozinha. Então, você recebeu um pedido de venda e a tua produção já vai começar por aquele pedido de venda. A gente está falando de um mundo que está até um pouco distante do que a gente está falando hoje, né? E esse é o ideal da quarta revolução industrial. Só que para a gente chegar até aí, existem até alguns passos que eu vou falar um pouco mais na frente sobre como que a gente vai fazer para as nossas fábricas se tornarem esses sistemas cyberfísicos, que é o foco da quarta revolução industrial. Tá. Então, entrando primeiro no detalhe da quarta revolução industrial, ela se baseia em 3 pilares tecnológicos. Tá? Então, o IoT, que a gente acabou de falar,
ele é o primeiro pilar tecnológico e é responsável pelos novos elementos primários, tá? Que permitem uma maior disponibilidade e comunicação dos equipamentos legados em campo. Tá? Depois, a gente tem o Big Data. Então, o Big Data ele é a partir da aquisição de todos esses dados em campo, que antes não eram possíveis, a gente gera um grande fluxo de informações, e com esse grande fluxo de informações e de dados, daí o Big Data, torna-se necessário ferramentas de análise, processamento de dados na nuvem, modelagem de dados, entre outros. Tá? E o terceiro pilar, ele vem com relação ao Smart Security, porque com certeza todo esse tráfego de dados ele deve ser realizado de forma segura, para evitar cyberataques a grandes corporações. E, portanto, foram criados novos protocolos que contêm maior segurança, além de equipamentos mais robustos e que também contam com novas tecnologias de segurança. Bom, quando a gente vai falar de um processo de análise de dados, ele também começa a passar por uma revolução hoje, né? Uma vez que os dados estruturados e não estruturados, eles são trabalhados em estações locais, como informações para tomadas de decisões, mas eles hoje também são enviados para a nuvem. E com essa integração de dados na nuvem, você começa a realizar uma integração de diversas linhas de produção diferentes. E com isso você começa a ter um conhecimento de toda a sua indústria de uma forma que antes não se tinha. E a partir desse conhecimento de toda a sua indústria, você começa a gerar um conhecimento e insights diferentes para você aumentar o teu processo, aumentar a tua eficiência, a tua excelência operacional de uma forma que não era possível anteriormente. Tá? E as tecnologias IoT, dentro do mundo da indústria 4.0, elas também acabam mudando os paradigmas da automação, tá? Como pode se ver na figura abaixo. Então, antes era necessário que a gente seguisse o fluxo da automação para uma informação chegar, por exemplo, num RP ou no MES. Então, eu precisava pegar o dado em campo, ele ia passar pelo controle, ia para o SCADA, para o MES, para então chegar no RP. Hoje, com os equipamentos IoT, isso não é mais necessário, porque hoje o equipamento que está em campo, ele vai para o controle, ele vai seguir a malha fechada aqui, que ainda é necessário, tá? E ele pode chegar lá em cima da mesma forma que ele chegava antes, porém, a informação pode vir diretamente do campo para a nuvem, com acesso no RP, no MES, no SCADA, diretamente, tá? Então, hoje, com essa mudança, você torna necessário uma integração hoje entre as áreas de TA e TI, para que essas informações, esse tráfego de informações, ele ocorra de forma ágil e eficaz dentro das empresas, né? E você começa a trabalhar com protocolos como o MQTT, o APC ou o A, que precisam ser de conhecimento conjunto. E esse é uma barreira aí, uma questão disruptiva que vem acontecendo dentro das empresas e uma mudança necessária para acontecer. Então, o que realmente muda com o conceito de indústria 4.0, né? Então, primeira coisa, né, é a conexão de processos e de equipamentos. Essa é a primeira coisa. Depois, há uma integração das áreas de TA e TI dentro das companhias. É uma outra coisa que é mandatória. Uma otimização sem intervenção humana. Então, assim, otimização primeira em ilhas locais, e depois que a gente tiver essa otimização bem realizada em ilhas locais, a gente consegue chegar em sistemas cyberfísicos que vão se conectar com objetos autônomos e criando sistemas inteligentes. Ok? E dentro do novo cenário tecnológico da indústria 4.0, a gente vê que todos os equipamentos eles têm que estar instrumentados, inteligentes e interconectados. Então, hoje, você pegar um equipamento legado e conseguir dar inteligência para ele, você vai instrumentar ele, dar inteligência para ele, tornar ele conectado, você vai conseguir colocar ele na rede e fazer qualquer tipo de gerenciamento, como qualquer equipamento novo. Mas o principal para isso é, você precisa de equipamentos e sensores inteligentes de baixo custo, porque, como a gente falou ali atrás, você tem 85% do teu parque instalado sem essa instrumentação. Então, o principal ponto aí é esse baixo custo. Uma outra coisa é a popularização dos smartphones.
Então, a popularização dos smartphones permite que, com aplicativos, a gente comece a trabalhar os conceitos de realidade aumentada, para você conseguir ter alguns acessos no chão de fábrica de forma diferente. As ferramentas analíticas, para você também verificar como está um OAE, ou como está um MES, como está a tua produção, pelo celular também. E o processamento ele pode ser local ou na nuvem, porque esse também é um processo que a gente segue, né? Esse processamento local é uma nuvem local ainda que você tem, né? Até você chegar numa nuvem da Microsoft, da IBM, da Amazon, onde você vai deixar toda a tua parte de computação remota. Tá? E aqui a gente mostra algumas das principais aplicações de indústria 4.0 hoje, né? Então, a integração MES e a rastreabilidade da produção, tá? Então, um dos principais desafios na integração do MES aí hoje é a conectividade dos protocolos para você passar lá para cima, a manutenção preditiva e monitoramento das máquinas, a automação das máquinas, que é essa instrumentação delas, a otimização e monitoramento dos equipamentos e a questão de gerenciamento de energia dentro das plantas, tá? E dentro da Advantech, como eu tinha começado a falar, a gente, para chegar naqueles sistemas cyberfísicos, e aqueles sistemas cyberfísicos significam uma revolução no modelo de negócios, a gente vê uma escada. A gente tem que seguir alguns passo a passos para conseguir chegar naquele ponto. E dentro de uma mesma empresa, ou dentro de diferentes empresas ou diferentes mercados verticais, a gente pode ver diferentes fases dessas indústrias, tá? Então a gente vai ter plantas que estão muito automatizadas e plantas que estão muito poucas, e cada uma dessas plantas vai estar dentro de um degrau dessa que vai exigir diferentes produtos e diferentes análises, diferentes softwares para atender as necessidades, ok? Então primeiro, quando a gente vai trabalhar na questão da automação de máquinas, tá? Então, como que a gente vai fazer um update de máquinas antigas, né, para promover a indústria 4.0? Então, como que a gente pode mudar uma máquina antiga para a indústria 4.0? Então, tornar ela conectada. Então, quais são os principais problemas de uma máquina antiga? Primeiro, é tempo e quantidade de manutenção. Ela para muito. Uma outra coisa é o alto custo para você trocar ela. Então, não é porque ela é antiga que ela é barata. Às vezes, uma máquina dessa custa 50 mil, 100 mil, 1 milhão, depende da indústria que você está. E a falta de conhecimento tecnológico. Às vezes aquela máquina é tão antiga que a empresa já fechou, ou ninguém mais consegue dar suporte para ela. Então, é bem difícil de como você, quando ela vai dando problema, é bem difícil de você dar manutenção. Para isso, a Advantech hoje tem o produto que chama Wise, tá? O Wise, ele é a plataforma da Advantech para a gente conseguir fazer a automação das máquinas. Tá? Então o Wise ele tem alguns canais analógicos e digitais, e esses canais eles têm rastreabilidade, tá? Com estampa de tempo, e tem conectividade Wi-Fi, e a gente está lançando LoRa, Sigfox, 3G, 4G, com um buffer interno, ou seja, se por algum momento você perdeu a conectividade wireless dele, ele vai fazer todo um armazenamento interno, que vai até 10 mil samples, e quando você voltar essa conexão, ele manda esse arquivo com todos os dados que foram gravados durante o tempo de perda de comunicação para você fazer. Ou seja, você não tem perda de dados, basicamente. Você tem um baixo custo e uma fácil instalação. Então, esse módulo custa, em média, R$700, tá? E é uma plataforma integrada com o HTML5, tá? Então, essa integração com o HTML5 ela permite que você faça toda a configuração do Wise via qualquer web browser, tá? E que você vai ter uma rede do Wise em todas as suas máquinas em campo para você conseguir fazer um gerenciamento do teu escritório. E a partir do momento que você sabe que uma máquina está com um problema, você consegue ir na frente daquela máquina e com o teu celular você consegue acessar o Wise via web browser e verificar qual o canal
analógico, digital, daquela máquina que está com problema, para você saber exatamente na frente da máquina qual que é o problema daquela máquina, e não só remotamente, você consegue fazer um acesso local via celular, e aí aquela integração que a gente falou também de smartphones com a tecnologia, e aí é onde a gente consegue fazer muito essa integração, tá? Então, quando a gente fala do WISE, a gente tem algumas outras coisas. O WISE ele é um produto que a gente pode trabalhar ele com um gateway no meio do caminho, ou com uma conectividade direto com a nuvem, tá? Então, hoje a gente já trabalha o WISE integrando direto com o Microsoft Azure, ou a gente vai ter um gateway de uma rede de WISEs que vai fazer aquele edge, então aquele filtro no meio do caminho para mandar para cima só as informações mais relevantes, tá? O WISE, ele trabalha com os protocolos Modbus, porém, ele também trabalha com os protocolos IoT, que são os mais importantes, que são o REST e o MQTT. Tá? Quando a gente vai falar do REST e do MQTT, eles envolvem toda a questão de segurança. Tá? Então, o WISE, você pode comunicar ele com o Modbus? Pode. Só que o Modbus ele não é um protocolo feito para comunicar wireless, ele é um protocolo feito para comunicar cabeado. Então você tem diversas restrições de segurança com ele. E então a gente seriamente recomenda para você usar os protocolos REST e MQTT quando você vai fazer uma rede WAN. Tá? Através da tecnologia Secure Socket que a Advantech tem, ele consegue trabalhar com isso. Depois a questão do data log, que eu já falei ali, a questão do buffer, do armazenamento local, e uma comunicação direta com sistemas escadas e com a nuvem, e ele consegue jogar direto com um Dropbox ou para um Baidu para você fazer armazenamento de dados também. Ok? Aqui, quando a gente começa a botar em alguns níveis diferentes, o que eu gostaria de acrescentar nesse slide é a gente já tem uma linha nova de WISE, que é o WISE 4200, que ele já tem sensores embutidos. Então, dentro dessa linha de sensores, a gente já tem sensores de temperatura, umidade e pressão, que você consegue fazer a medição direto do WISE sem ter o sensor. Você já consegue fazer direto pelo WISE e mandar essa informação, certo? E aqui dentro do WISE, hoje a gente está lançando as novas linhas, e essas novas linhas elas já contam com as tecnologias LoRa, sub 1 GB, 3G, 4G, para atender diversas demandas quando você tem aplicações outdoor, então o LoRa já vai para outras instâncias, eu vou falar um pouco mais na frente ali também. Tá? Bom, no segundo degrau é quando a gente está falando da conectividade de equipamentos e da visualização de processos, certo? Então, quando a gente vai falar dessa conectividade de equipamentos, a gente tem que considerar os diversos protocolos industriais existentes no chão de fábrica, e o principal desafio ele é a integração dessas linguagens para a comunicação com os sistemas de gerenciamento das fábricas de forma a unificar a informação do chão de fábrica, certo? Então, principalmente por causa da questão de rastreabilidade e da possibilidade de integrar o chão de fábrica com mais clientes, o OPC-UA ele é tido até principalmente na Alemanha, né, como o foco aí da indústria 4.0, como o protocolo padrão para você seguir um nível de integração de gateway para um sistema gerencial como um MES, para você passar esse tipo de informação, certo? Então, o que a gente trabalha hoje muito é o seguinte: a Advantech tem a linha de computadores industriais, e dentro da linha de computadores industriais da Advantech, nós temos a tecnologia IDOR. Dentro da tecnologia IDOR, ela torna os PCs da Advantech modulares, e esses PCs da Advantech sendo modulares, a gente consegue encaixar placas Profibus, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, CAN-Open, e trabalhar esses PCs como gateways de diversas linhas de produção diferentes que você pode ter, e passar para cima essa informação via OPC-UA ou via MQTT, se for o caso, mas esse é o padrão, e trabalhando numa arquitetura orientada a serviços, certo? E uma outra questão de comunicação é na questão wireless, certo? Então, hoje com a questão do IoT, a gente começa a trabalhar com novas tecnologias wireless, e as tecnologias LoRa e Sigfox, elas vêm muito forte,
para isso, principalmente pela questão de cobertura geográfica delas, né, que aumenta bastante em relação às outras tecnologias já existentes, com baixo consumo de energia, sem custos de alguma taxa mensal, como um 3G, 4G, tá? Só que ela tem uma limitação, e a principal limitação dela é a questão da largura de banda, tá? Então, a questão de tecnologia LoRa, ela é muito relevante quando temos aplicações de energia, de saneamento, ou até mesmo de cidades, onde a gente precisa ter alguns dados que não tem muita informação, mas eles são remotos, e a gente precisa mandar isso. O LoRa ele vai em distância 5, 10 km, o LoRa Sigfox, tudo depende de estudos, né? Mas para você fazer uma aquisição de dados e mandar isso a 5 km, uma rede LoRa vai te adiantar muito mais, só que você perde essa questão de largura de banda. Então hoje você entra mais com alguns protocolos novos para fazer. E aí a Advantech, com isso, dentro daqueles mesmos computadores industriais, a gente tem os IDOR, dentro da tecnologia IDOR também, a gente tem as novas IDOR, que já suportam 3G, 4G, LoRa, Sigfox e sub 1 GB, para atender também e tornar os PCs gateways, LoRa ou gateways, Sigfox, para atender essas necessidades. Okay? E aqui, só para traduzir um pouco tudo que eu falei em relação a essa questão de conectividade de equipamentos, esse slide mostra como que seria esse gateway, certo? Então, a gente vai pegar informações de diversos protocolos de PLC diferentes, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC, concentrar tudo isso nesse gateway e passar para cima via OPC UA ou via MQTT para você pegar essa informação num MES ou num RP para você fazer. Então, isso, por exemplo, quando você está trabalhando com o sistema MES, a gente pode fazer a conexão desses dados de campo diretamente com o MES? Sim, a gente pode. Só que o MES ele é um sistema gerencial. Então, o sistema gerencial ele não é feito para... Essas informações de campo não são feitas para irem diretamente para ele, certo? Então, o MES ele vai ter um custo elevado, porque a gente vai ter que ter no MES diversos drivers diferentes para comunicar com todos esses protocolos diferentes do chão de fábrica. O fabricante, o integrador aqui que está fazendo o MES vai ter muito serviço para fazer toda essa integração, e você tem toda uma parte de segurança envolvida, porque você vai ter dados de controle num nível de gerenciamento. Então, qualquer pessoa que pegar um computador num nível de gerenciamento vai poder, talvez, invadir uma fábrica. Então, você tem que trabalhar com SQL, você tem que trabalhar com toda uma camada de segurança para fazer essa comunicação direta, que complica muito. Tá? Então, quando você vai fazer uma comunicação com o MES, facilita muito você trabalhar com um gateway no meio do caminho, e esse gateway vai aquisitar toda essa comunicação e passar para o MES tudo isso via OPC UA ou via MQTT, já de uma forma simples e fácil, e tirando toda essa parte de problemas de segurança do meio do caminho. Tá? Depois, quando vamos para a parte de otimização da produção e controle da qualidade, hoje, junto com alguns parceiros da Advantech, a gente trabalha muito o conceito de OE, certo? Que é para trabalhar com a questão de redução, de aumento da capacidade produtiva, né? E redução dos custos operacionais, certo? Então, a Advantech tem diversas plataformas de IHM que podem auxiliar isso, tá? E hoje, com alguns parceiros, a gente tem desenvolvido plataformas que trabalham em conjunto. Então, nós temos os módulos de aquisição de dados, que vão pegar numa planta farmacêutica ou de alimentos e bebidas, informações de contagem de caixas ou contagem de garrafas, e conseguir passar para cá para você conseguir medir uma produtividade, certo? E hoje, com um dos nossos parceiros, a gente trabalha junto o conceito de realidade aumentada. Tá? Então, junto com a nossa questão de trabalhar o OE, a gente trabalha o conceito de... Hoje,
o celular aqui ele trabalha igual o Pokémon Go, então quando você está no chão de fábrica, você aponta para a máquina que você quer ver o índice OE e você vê na tela do seu celular qual que é o índice OE daquela máquina. Você consegue ver também no teu smartwatch ou você consegue ver na tela da IHM. Então, trabalhando novos conceitos de realidade aumentada e de conectividade para uma tecnologia como o OEE, que hoje vem crescendo muito pela questão da eficiência operacional, tá? Então, dentro da visualização de processos, né, o MES, o OE, as nossas IHMs vêm sendo muito utilizadas. Uma outra solução que a gente tem com parceiros para essa parte de visualização é o Theme Manager. O Theme Manager é uma solução que visa você ter toda a tua informação centralizada em um servidor, e você não ter mais terminais remotos com alto poder de computação espalhados pela fábrica, tá? Então você vai concentrar todo o teu poder de computação em um servidor e você vai ter thin clients, né? Você vai ter terminais burros de operação na tua fábrica. Com isso, você tem alguns ganhos, tá? Primeira coisa, os teus terminais burros, eles não vão ter nenhum armazenamento local. Então, com isso, você ganha em segurança, você não tem nenhuma pessoa que pode roubar um HD com informações tuas na fábrica para levar embora, porque não fica nenhuma informação local, tudo fica no servidor. Tá, mas como que eu faço essa comunicação? Todos esses thin clients, eles são ativados via um boot PXE, por porta de rede, tá? E eles têm o acesso ao servidor para aquela informação, e aí cada usuário consegue ter o acesso a determinadas aplicações. Tá? Uma outra questão é padronização para spare parts. Então, dependendo da tua fábrica, você pode ter 200 computadores, 100 computadores, e cada 20 computadores necessita de processamentos diferentes, porque cada aplicação precisa de um determinado requisito diferente. Quando você tem aqui, como tudo vai ficar rodando em um servidor, e aqui é simplesmente um terminal burro, você pode usar o mesmo terminal na tua fábrica inteira, então você diminui o número de spare parts, e se você tiver uma troca, você faz uma troca muito rápida, um fast replacement, antes você demorava 2 horas, agora você demora 2 minutos, porque é simplesmente você tirar um cabo e fazer o outro. Antes você precisava fazer um backup da máquina, você precisava ter muito mais trabalho, tá? Então, é uma outra solução que tem muito ganho, que a gente tem trabalhado com os thin clients, tá? E junto com isso a gente tem o Relevance, que o Relevance trabalha com a questão de localização junto, então a gente tem a parte de tablets também, então se você tem uma linha automotiva, você tem um coordenador de produção que precisa ir vendo o que está acontecendo em cada linha, conforme ele está andando com o tablet, por um sensor Bluetooth ou por um NFC, ele vai chegando perto da nossa IHM e aí pelo sensor, o tablet dele já muda para a tela relevante daquele processo. Então ele já consegue analisar aquele processo sem perder nenhum tempo, sem ficar mudando de tela para aquilo lá. Então também são outras soluções que a gente vem desenvolvendo para fazer isso. E aí, como essas soluções aqui de eficiência operacional, elas envolvem muito a questão de visualização de informação dentro do chão de fábrica, uma das principais soluções da Advantech é o TPC, é uma das linhas de produto, e a gente mudou essa linha de produto e hoje a gente tornou ela uma linha de produto flexível, tá? Então hoje ela é modular, para permitir uma manutenção fácil, uma customização e upgrades para o futuro, tá? Então hoje a gente tem módulos, displays, então você vai escolher qual o tipo de display que você precisa, e depois você consegue escolher qual que é o tipo de traseira de computação que você precisa atrás. Então se você precisa de um thin client atrás, se você precisa de um terminal box atrás, ou se você precisa de um control box. Então um terminal box, eu só preciso rodar meu MES via web browser, então eu vou usar o meu terminal box. Eu preciso de um thin client só para uma coisa bem básica, eu preciso de um processador Atom. Ok, vou usar esse. Eu preciso de um
processamento mais robusto, um Core 3, um Core 7, eu já vou para um Control Box. Então a gente consegue fazer toda essa variação de processamento com uma mesma tela. E se você tiver qualquer problema de quebra de tela ou quebra de computador, você consegue fazer uma troca fácil. E também se no futuro você precisa fazer um upgrade, você não precisa trocar a tua IHM inteira. Você pode permanecer com a tela lá na frente, só troca a parte traseira, então com menos custos para o futuro. Tá? Quando a gente vai para a parte de análise de dados e de manutenção preditiva, né? A primeira coisa é a questão da manutenção preditiva, né? A gente tenta ilustrar aqui um pouco da diferença da manutenção preventiva para a manutenção preditiva, né? Então, a manutenção preventiva, ela é aquela manutenção onde você estabelece um procedimento. Então, vou fazer minha manutenção a cada 2 semanas para evitar de ter muitos problemas, né? De ter muitas manutenções reativas. Então, a cada 2 semanas você vai e começa a fazer a sua manutenção preventiva. Com isso, você tem que ter diversas peças de spare part para fazer aquelas manutenções, e você tem diversas paradas na tua linha de produção para fazer essas manutenções. E mesmo assim, você não evita uma manutenção reativa na tua linha de produção. Tá? Quando a gente começa a ter todo esse tipo de gerenciamento que os dispositivos IoT que a gente falou até agora permitem nas máquinas, a gente começa a poder trabalhar com manutenção preditiva. Então, saber quando a máquina vai falhar. E quando a gente sabe quando a máquina vai falhar, a gente já sabe antes, a gente consegue vir aqui e agir antes da máquina falhar. Baseado nisso, a gente basicamente retira a manutenção reativa e diminui muito o número de spare parts necessário e aumenta muito a produtividade da linha de produção, porque a gente começa a ter muito menos parada na linha. Tá? Baseado nisso, uma das plataformas que a Advantech tem é o iSPAS RMM. Tá? Então, o iSPAS RMM é uma plataforma de software da Advantech gratuita, que todos os computadores da Advantech possuem. Tá? Então, essa plataforma ela permite o quê? Que cada computador da Advantech no teu chão de fábrica, se você tiver 10 ou 1000 computadores no teu chão de fábrica, você consegue instalar um client em cada um dos computadores que tem no teu chão de fábrica e um server na tua sala de controle. E a partir desse server na tua sala de controle, você consegue fazer um acesso KVM em cada terminal que você tem na tua fábrica. Tá? Você consegue ter um gerenciamento por mapa para ter uma visualização de onde está cada equipamento teu. Você consegue fazer um sistema de alarmes para saber também como que está. Você tem integração com o McAfee para segurança, você tem com o Acronis para fazer um backup. Então, por exemplo, a gente tem uma atualização do Windows 7, só que toda vez que eu vou atualizar o Windows, eu não sei se o meu sistema vai suportar aquela atualização totalmente ou não, tá? Então, a gente tem que, muitas vezes não faz aquela atualização por medo. Com o Acronis você consegue fazer um backup do teu sistema atual, faz aquela atualização no backup, vê se deu algum problema, e se não deu nenhum problema, aí você vai e efetivamente realiza aquela atualização para a tua linha de produção. Tá? Então te ajuda muito nessa questão. Ela tem toda uma questão de gerenciamento de alarmes e notificações, tem uma questão de integração com outras plataformas de software via APIs. Então é uma plataforma muito, muito fácil, que agrega muito para os hardwares Advantech. Tá? E essa aqui é só uma telinha para como que é a tela do server, para você ter um gerenciamento das máquinas. Então você consegue ter uma noção de como que está a velocidade da CPU, o sistema, como que está a temperatura de operação, o que está rodando de software naquela hora, como que está o HD, se ele está cheio, não está, a memória RAM, se ela está sendo muito usada, não está. Então você consegue ter um gerenciamento total do hardware Advantech e de como que ele está operando ou não naquele momento. Tá? Então, para a gente conseguir fazer uma manutenção preditiva muito legal de todos os equipamentos da Advantech. E quando a gente chega na questão de uma revolução do modelo de negócios, aí aqui eu acho que entra muito naquela questão do impacto econômico do IoT. Eu queria mostrar para vocês o landscape do Internet of Things. Então aqui a gente consegue ver
basicamente, o quanto de empresas novas não têm sido criadas baseado só em conceitos novos, então só em realidade aumentada, em realidade virtual, ou em conectividade, em novas tecnologias de sensores, então em saúde, inteligência. Então, só quando a gente começa a falar naquela questão de protocolos novos de conectividade, então quando a gente começa a falar naquele impacto econômico do que o IoT tem gerado, a gente está falando desse landscape do Internet of Things. A gente está falando de quantas empresas novas e relevantes a gente já não tem para trabalhar com esse tema. Tá? E aqui, só para acabar a apresentação, eu gosto muito desse vídeo e queria compartilhar com vocês para finalizar. Tá? Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that could learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.